Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 14 de outubro de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 50 minutos, 32 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pelo Facebook a Sueli, Toninho e o Norival Tarso. Pelo YouTube, a Bernadette Mangili, a Lu Herrera, todos desejando uma boa noite. Nós estamos estudando o referido livro, o livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no seu capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. A questão é a de número 574. Para quem estiver abrindo o livro dos Espíritos, aí é 574. 574. A pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores é a seguinte: qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? A resposta dos espíritos superiores a Kardec é a seguinte: há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente a sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Questão 574A. Pois se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida em que nada lhes poderia aproveitar? Resposta: entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde e, à sua própria custa, os inconvenientes de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação, a recusam, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitam à ociosidade. 575. Pergunta: as ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões, propriamente ditas. As missões, segundo a ideia ligada a essa palavra, têm um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Resposta: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. 576. Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Resposta: às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus o impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Quer dizer, são missionários, mas não vêm com missão definida. É interessante isso, né? Conforme a necessidade, o Criador direciona o espírito naquele sentido. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Vontade de Deus. 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Resposta:
tudo o que o homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente um instrumento de que o espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Simone Oliveira acabou de entrar. Bem-vinda, Simone. Prazer tê-la conosco. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não vê a Terra com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com os trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem sobre a execução. Interessante como há esse fomento, né, entre mundo encarnado e mundo dos desencarnados, né? Uma ligação constante, uma influência de um sobre o outro constantemente. Isso pode, inclusive, mudar a vida do encarnado, aqui, dependendo de a quem ele se liga, quais são os seus propósitos, as ideias, as influências que ele aceita. Né? Interessante isso. Ele não veio para escrever o livro, agora pegou escrever o livro, porque ele se entendeu com o espírito achou que ele devia escrever o livro e ele aceitou a missão. Ele aceitou o compromisso. Livre-arbítrio. E se for um livro ruim, complicado para os dois, hein? Para quem editou e para quem escreveu. Vou ter que responder os dois. 578, pergunta: o espírito pode falir na sua missão por sua culpa? Resposta: sim, se não for um espírito superior. Consequentemente, Hipólito Leon Denis Arrivaio era um espírito superior. Concordam? Não há dúvida. Para mim, não há a menor dúvida. Né? Até porque ele vai dizer logo em seguida, logo na frente, que Deus não dá uma missão e de importância para um espírito que ele sabe que vai falir, ou que há a possibilidade de ele falir. 578A. Pergunta: quais são para ele as consequências? Terá de reiniciar a tarefa. Está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. 579. Pois que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderá falir? Resposta: Deus não sabe se o general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe. Então, evidentemente que ele sabe, ele é onisciente, senão ele não seria Deus, né? Seria arrecadador de dízimo, não Deus, né? Ele sabe, é claro, ele o sabe, está certo. E seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio do trabalho. Kardec se dedica tanto à obra espírita, da codificação do espiritismo, que ele é avisado: se você continuar nesse ritmo, você vai desencarnar. Desencarnou mesmo. Desencarnou relativamente jovem, 65 anos de idade, né? Relativamente jovem. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. Quer dizer, o Criador, ele vê as coisas em tempo linear, né? Não existe presente, passado e futuro, né? Ele vê em tempo linear, portanto, ele sabe com quem que ele está lidando. Se ele é o Criador, não vai saber que o cara tem condição ou não de cumprir aquilo, a tarefa para o que ele deseja, para lhe é dado? Evidente que sabe. Aí tem gente no meio da doutrina espírita, no meio do movimento espírita, assim: não, mas se Kardec não cumprisse a missão, já tinha gente preparada para tomar o lugar dele e tal. Já tinha gente já encarnado também para uma missão dessa importância, para trazer um esclarecimento dessa importância que é da doutrina espírita,
Acho que é dar na mão de qualquer um. Questão de número 580. Pergunta: o espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Resposta: não, ele tem experiência. Quem vai passar por uma prova é sempre um espírito que fica inseguro mesmo, é natural. Ele não sabe se ele vai dar conta do recado ou não, né? No entretanto, quem vem para vivenciar uma missão é diferente, porque o espírito já tem experiência, ele sabe o que vai acontecer, quais são as consequências e o que ele tem que fazer para vencer, né? Ele sabe que ele dá conta do recado, né? Diferentemente de nós, que passamos por provas e não sabemos se vamos falhar ou não, né? Então, ele tem experiência. 581. Os homens, que são os faróis do gênero humano, que o esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas, no seu número, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Resposta: como falseada por eles. Estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo o tempo, e um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o seu século. Então, é sempre preciso considerar as circunstâncias. 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta: é, sem contradita, uma missão. Uma missão de caráter particular, né? Não é de caráter geral, mas é uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a sua tutela, Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, portanto, dependente, né? Que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que em endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir, por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança, na vida futura, recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Imagine aqueles que desvirtuam completamente a vida da criança, né? A Damares Silva denunciou, houve aquele como é que é? CEPAC? É CEPAC, CPAC. Uma reunião que houve no pessoal de direita. Essa reunião era feita nos Estados Unidos, agora parece que o Brasil sediou semana passada e vai sediar no ano que vem. Então, a Damares foi uma das convidadas para falar nesse evento. Então, ela denuncia nesse evento que uma mãe, pais, né, de uma criança de 4 anos de idade, usavam a criança para fazer filme pornográfico e vender essas imagens. Essas imagens são caríssimas. Chega a custar R$50 mil um vídeo pornográfico com criança nessa idade. Imagina o significado dessa resposta para um pai e para uma mãe como essa. – 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Resposta: não. Mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada, e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Por isso que aquele ditado, né? Ser mãe é padecer do paraíso.
583A. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes se beneficiam com isso? Resposta: Deus é justo. Quer dizer, pode esquecer, velho, você não vai se beneficiar de coisa nenhuma, não. Questão de número 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua missão e, para atingir o alvo, não recua diante de nenhuma calamidade? Resposta: ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para cumprir os seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Quer dizer, a solução está dentro do próprio erro, né? Apesar de parecer uma coisa ruim, né? O avanço é inerente à própria circunstância, né? À própria situação. O conquistador não quer saber, ele vai passando o fio da navalha a todos aqueles que vão atrapalhando o seu caminho, né? Mas aqui ele diz que Deus se serve dessas pessoas para o cumprimento de seus desígnios. 584, como ele responde na questão anterior, para ter uma noção maior daquilo que eles estão falando aqui, era necessário conhecer o futuro, né? Ter essa visão do futuro. Como nós não temos, né? A gente fica analisando só por aquilo que vê, só por aquilo que conhece. 584A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras e alheio ao bem que delas pode resultar, pois só se propõe um alvo pessoal, não obstante aproveitará desse bem? Resposta: cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. Kardec acresce a seguinte explicação: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionais ao seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis. Assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam à sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos comuns se imiscuem nas ocupações e divertimentos dos homens. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de se adiantarem. Se fazem o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Que aqui tem um rodapé, que diz, nota do tradutor, que diz o seguinte: essas anotações de Kardec dão-nos a visão de conjunto das funções dos espíritos na natureza e justificam a sua afirmação de que os espíritos são uma das forças naturais do universo. As doutrinas espiritualistas que acusam o espiritismo de não reconhecer a existência de classes de espíritos não humanos desconhecem esse quadro. O espiritismo é monista e considera toda a evolução espiritual como um progresso único que se define na humanidade, mas reconhece as fases pré-humanas dessa evolução. Como vemos acima, os espíritos estão em toda parte e exercem universalmente a sua ação inteligente. Capítulo de número 11, os três reinos. Ficou claro para todos o que a gente estudou até agora?
Bernadette faz uma pergunta aqui, ela perguntou, a irmã Dulce cumpriu sua missão? Era um espírito superior na Terra? Olha, Bernardo, eu não sei te responder essa questão, porque eu não conheço a vida dela, e sei que era uma pessoa caridosa e procurava auxiliar, dar abrigo, dar alimento às pessoas que mais necessitavam, mas não conheço a profundidade necessária para te responder. Não sei te responder se era um espírito superior ou não, se era um espírito bom, e se ela cumpriu ou não a missão para qual ela veio. Mas era, de qualquer maneira, uma pessoa diferenciada, um espírito encarnado diferenciado. Capítulo de número 11, os três reinos. O subtítulo 1 é Os minerais e as plantas. Esse capítulo ainda faz parte do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. A questão de número 585, e Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou ainda em duas classes? Os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Qual dessas divisões é a preferível? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Evidente que eles têm toda a razão, né, na maneira pela qual eles responderam à questão, né? O que há mesmo, do ponto de vista do aspecto material, há duas divisões apenas, orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, realmente, há quatro estágios, aí, 4 fases, né? Aqueles que estão ainda encarnados no mineral estão numa fase da sua evolução. Aqueles que nem encarnaram no mineral ainda estão em outra fase até, né? E assim sucessivamente, quer dizer, mineral, vegetal, animal e homem. Realmente 4 graus. Kardec acrescenta a seguinte explicação: esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos. Embora pareçam confundir-se os seus limites, embora pareçam... Oi? Ponto que é? Embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm também uma espécie de inteligência instintiva limitada, com a consciência da sua existência e da sua individualidade. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Aqui tem um rodapé de número 1, nota do tradutor, que diz o seguinte: a inteligência do homem é ilimitada em face da inteligência limitada do animal. O texto em francês diz indefinida, ou indefinier, em francês, geralmente traduzida por indefinida. Embora a palavra indefinida tenha também em português o sentido de sem limites, parece-nos que a tradução mais clara é a que fizemos. O professor José Herculano Pires, sempre com um cuidado extremado, né, ao traduzir a obra de Kardec. 586, pergunta: as plantas têm consciência de sua existência? Resposta: não. Elas não pensam, não têm mais do que vida orgânica. 587, pergunta: as plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas?
Resposta: as plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm a sensação de dor. 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente da sua vontade? Resposta: sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. Quer dizer, portanto, não têm vontade, né? Força mecânica sobre a qual elas não têm como se opor. 589. Certas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade. Uma última, cujo lóbulo apanham a mosca, que vem pousar sobre ela, e para sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal? Constituem uma transição de uma para a outra? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: tudo é transição na natureza. Pelo mesmo fato de que nada é semelhante, e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento. Nada mais possuem que um instinto natural e cego. Acrescenta Kardec: o organismo humano, o Wallace Cruz, está conosco. Bem-vindo, Wallace. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos analógicos, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O piloro se fecha ao contato de certos corpos para negar-lhes a passagem. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção, e menos ainda de uma vontade. Questão de número 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir ao que lhes pode prejudicar? Resposta: há, se eu quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribui a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando, nas reações químicas, vedes dois corpos se unirem, é que para eles se afinam. É que eles se afinam. Quer dizer que há afinidade entre eles, mas não chamais a isso de instinto. 591. Pergunta: nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de natureza mais perfeita? Resposta: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. Tem um rodapé, nota do tradutor, que diz o seguinte: algumas pessoas fazem dessa resposta uma negação da continuidade evolutiva das coisas e dos seres. O leitor deve considerar que a resposta se refere à condição dos mundos superiores, onde há plantas, animais e homens, como nos inferiores, mas em escala avançada. A palavra sempre não é empregada aí no sentido de eternidade, o que seria contrariar os princípios espíritas. Quer dizer, apenas que os três reinos existem sempre, em todos os mundos aqui referidos. Na realidade, o homem tem tão pouco entendimento a respeito das coisas que ficam especulando coisas que, né, querem colocar palavras na boca dos espíritos, né, dizer que o que eles dizem
refere-se à eternidade, para parar com isso. Pô. A gente não conhece nem o nosso mundo, né? Mal conhece o mundo espírita, vai querer dizer o que Deus deve ou não deve fazer? Pô. Então chama o homem e fala, ó, a partir de agora você está destituído do seu cargo, a gente toma conta, deixa que a gente toma conta do universo. Que absurdo. Subtítulo de número 2, os animais e o homem. Pergunta 592. Se compararmos o homem e os animais, em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Resposta. O William. A Vilma, desculpa, não. A Vilma Cancelli está conosco também. Bem-vinda, Vilma. Sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce, às vezes, muito baixo, ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais, menos provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais. Isto é certo. Mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. 593. Pergunta: podemos dizer que os animais só agem por instinto? Resposta: ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que têm inteligência, mas ela é limitada. Raquel Poloniato entrou, bem-vinda, Raquel. Kardec acrescenta a seguinte explicação: além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiramos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor, nem pior, segundo formas e proposições constantes e invariáveis. Os filhotes separados da sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis a uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos. E esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal abandonado a si próprio não volta a tardar aos limites traçados pela natureza. Então, você pode condicionar um animal, mas ele, uma vez deixado na natureza, ele volta ao seu estado natural. Quer dizer, o animal,
ele não tem nem provas, nem expiação, né, para passar. E, portanto, não deveria sofrer dor nenhuma. A dor é inerente ao seu corpo, não é? Mas ele não deve passar nenhum tipo de sofrimento ou qualquer outra coisa por prova ou expiação. Não há necessidade disso, porque o animal não fica em estado de erraticidade. Não há animal no mundo espiritual, como querem muitos por aí em romance, né? Elas ficam colocando animal, tem de tudo, tem cavalo, nasce passarinho. Absurdo que faz com a doutrina espírita, né? Um verdadeiro absurdo, né? Então, o animal, ele desencarna e no momento seguinte, ou numa fração, num átimo de tempo seguinte, ele está reencarnado. Independente de espécie, independente de... né? Constantemente reencarnado no corpo físico. Quer dizer... Ele sente dor porque é inerente ao corpo. A planta, por exemplo, não sente dor. A dor que o animal sente é inerente ao corpo. Ele não tem... A dor para nós tem uma característica diferente. Nós aprendemos com a dor. O orgulhoso se torna menos orgulhoso, o prepotente se torna mais humilde. Enfim, a dor tem um propósito na nossa vida. Para o animal, não tem propósito nenhum. Ela só existe na vida do animal porque é inerente ao corpo. E as ramificações nervosas e tal, que o corpo físico, que o corpo do animal tem, como tem o nosso, né? Mas são características completamente diferentes. Para nós, tem o propósito, o objetivo de promover o nosso progresso espiritual, né? De agir como é um agente do progresso espiritual. Para o animal, não. Eu não tenho necessidade de ter um animal que parece que está morrendo. Não, sacrifica e acabou. Sacrifica e acabou. Sacrifica e ele imediatamente o grupo encarregado desse tipo de reencarnação vai prover um corpo para ele numa espécie lá que vai ser determinada. Se ele é cachorro, ele pode virar ave. Se ele é ave, ele pode virar um leão. Se é leão, pode virar um sei lá o quê. O que interessa é a oportunidade. Como ele é o espírito que está fazendo o seu progresso, interessa a oportunidade de reencarnar, de voltar num corpo animal, né? Poderá voltar na mesma espécie, né? Quem vai determinar isso são os especialistas, né? Que tratam desse assunto, né? Mas a dor não tem nenhum objetivo para o animal, não. Sacrifica logo e não deixa sofrer a toa, assim, não tem mais jeito. Se tiver jeito, vamos procurar viver o máximo de tempo possível no corpo, que para ele é progresso, né? Mas fora disso, não. Não tem necessidade nenhuma. Vamos lá. Questão de número 594. Os animais têm linguagem? Resposta. Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas no meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes. Mas sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, às suas necessidades. 594A. Há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Resposta. Compreende-se por outros meios. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? E dos mudos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendem? Os homens não têm o privilégio da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência, porque o homem está constantemente em progresso espiritual, moral e intelectual. Então, tudo é perfectível para o homem, não é só a linguagem. Tudo.
O corpo é perfectível, a linguagem é perfectível, os sentimentos são perfectíveis, o equilíbrio emocional e psicológico é perfectível, enfim, ele aprimora sempre tudo, né? Enquanto os animais não. Um serzinho lá, que nem um sabiazinho fez um ninho lá em frente ao poste de casa, aquele sabiá vai dar origem para outra geração, que vai dar origem para outra, e sempre fazer um ninho igual aquele, sempre do mesmo jeito, né? Então, nada é perfectível para o mundo dos animais. Existe o desenvolvimento, mas um desenvolvimento muito, extremamente lento, né? O do homem já é lento, imagine você ou das outras espécies, né? Kardec acrescenta a seguinte explicação. Realmente, os peixes que migram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir e de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou talvez a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meio para se entenderem, da mesma maneira que todos os animais privados de voz, que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar, diante disso, que os espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra articulada? Evidentemente que não, né? Aliás, a comunicação entre eles é muito mais perfeita do que entre nós, né? Que precisamos escolher a palavra certa para traduzir o pensamento, né? Eles comunicam de pensamento para pensamento, portanto, muito mais objetivo, rápido e perfeito. Questão de número 595. Os animais têm livre-arbítrio? Resposta: não são simples máquinas, como supondes. Aqui tem um rodapé do tradutor que diz o seguinte: Descartes ensinava que os animais são máquinas, agindo segundo as leis naturais, por não terem espírito. Grande erro do filósofo Descartes, René Descartes. Essa concepção, que no tempo de Kardec era ainda bastante difundida, prevalece até hoje entre a maioria dos homens. Os espíritos a contestam. Como se vê, a sua opinião é referenciada pelas ciências. Estão redondamente enganados, porque a tudo está ligado à inteligência, ou seja, um espírito, o princípio inteligente. A tudo. E ele continua, mas a sua liberdade, continua a resposta, mas a sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não tem mesmo deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Portanto, a gente pode dizer que um livre-arbítrio bastante relativo às suas necessidades, apenas isso, né? 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana? Seria muito interessante você ver um chimpanzé falar igual o papagaio fala, né? Seria muito interessante. No entanto, o Criador deu esta possibilidade ao papagaio e não ao macaco. Os espíritos respondem: conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. O símio imita gestos, certos pássaros imitam a voz. Oi. Que a mulher é evangélica. Tu és fiel, Senhor. Então, mora do lado da igreja evangélica, sabe cantar todos os hinos. Quando não, fala palavrão pelo meio. Aprende o hino junto com o palavrão. Vamos lá. Questão 597. 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Kardec faz essa pergunta a propósito da teoria de Descartes de que os animais não têm espírito.
eles respondem sim, e que sobrevivem ao corpo. Então, é uma individualidade, ou seja, um espírito, princípio inteligente, ainda em desenvolvimento, é claro, né? Mas é um espírito que chegará à situação humana, né? Chegará à condição de ser humano, de homem, e vai fazer o seu desenvolvimento como todos nós. 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, se o quiseres. Isso depende do sentido em que tome essa palavra, mas é inferior à do homem. Há entre as almas dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e Deus. Estão bem pertinho, né? Ali, ó, para entender quem é esse cara, né? Como é que ele faz as coisas, estão bem pertinho. Fala com a gente abana o rabinho, né? 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Resposta: sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente, ou seja, a sua inteligência ela progride, mas muito lentamente. Então, praticamente latente, né, como ele diz aqui. 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Resposta: não. Ela não tem o livre-arbítrio. Por isso que eu disse lá atrás que um animal pode encarnar, um cachorro pode animar um corpo de um papagaio, o papagaio de um leão de uma cobra, assim sucessivamente, né? Os espíritos que tratam desse aspecto, né, que cuidam do mundo animal, eles simplesmente aproveitam aquele ser que desencarnou e imediatamente o fazem reencarnar, ou quase que imediatamente, na questão de número 600 eu vou falar isso, reencarnar no outro corpo, né? E na questão de número 600, eu chamo a atenção daqueles que estão pela internet, leiam em casa, né? Não adianta ficar brabinho quem clicou no brabinho aí, que não resolve nada. Leiam, estudem Kardec, vocês vão ter a noção da verdade. Brabeza não resolve absolutamente nada. Mas leiam aí, questão de número 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante, como a do homem após a morte? Ou seja, no mundo espírita? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. É uma individualidade numa espécie de erraticidade, sem corpo físico. Mas não é um espírito errante, ou seja, não fica no mundo espiritual. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Os animais não fazem isso. Os dos animais não têm a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O animal não sabe o que é. O animal não tem consciência de si mesmo. O espírito animal é classificado, após a morte, pelos espíritos incumbidos disso, e é utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Portanto, no mundo dos espíritos não existe animal. Tá? Leia novamente a questão de número 600 e, por favor, tomem conhecimento dessa verdade e contradiz completamente aquilo que pregam os romances, que não tem nada a ver com a ciência espírita. O romance não tem relação nenhuma com a verdade. O romancista tem o direito de escrever o que ele quer, tem lá o seu livre-arbítrio, faz o que ele quer, mas não é espiritismo. Não chame isso de espiritismo, porque não é. Questão de número 601. Os animais seguem uma lei progressiva, como a dos homens? Resposta: sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, seres inferiores e submetidos aos homens, sendo para esses servidores inteligentes. Ele escreve muito bem, isso na Revista Espírita de 1858, se não me falha a memória, os animais, como vivem os animais em Júpiter. E lá os animais que fazem serviço pesado, eles têm linguagem, conversam entre si, têm linguagem articulada, isso é completamente diferente dos animais aqui da Terra, né? Quando eu falei dos animais aqui, estou fazendo uma carinha bravinha.
Quem foi? Sei lá, vou saber quem foi. Depois eu vou saber. Não adianta, ler romance não tem nada a ver com doutrina espírita. Tem que aprender doutrina espírita. Depois romance fica em segundo plano. Kardec acrescenta a seguinte explicação a essa questão de número 601. Não há nisso nada, nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não poderiam fazer sob a direção do homem. Já fazem tanto, né? Já fazem tanto. Quer dizer, imagine mais desenvolvimento intelectual, né? Sob a direção de homens realmente muito mais inteligentes do ponto de vista moral, inclusive, intelectual e moral. Como esses animais não são tratados, e o que eles desenvolvem, né? O cachorro, ele é um animal tão bom de se conviver dentro de casa, né? Muitos gostam de gato e tal, né? Se convivem plenamente em harmonia com esses animais. Imagine que como isso não acontece nos mundos superiores, né? Mas a gente vê um certo progresso antigamente, gato corria atrás de rato. Não, mas quem disse? Isso aí foi uma coisa que o homem estabeleceu, que gato é inimigo de rato, o cachorro é inimigo do gato. Não, mas isso é uma coisa criada pelo homem. O animal não faz essa distinção, nunca fez. Nunca fez. O animal não faz essa distinção. Essa distinção quem faz é aquela teoria do princípio da cadeia alimentar, né? Fulano é predador de ciclano, que é predador de beltrano, e assim sucessivamente, e colocaram lá o cachorro como predador do gato, inimigo do gato. Mas não é. Evidentemente, o animal bem alimentado, ele é amigo de todo mundo. Há casos na internet que a gente vê de filmes que eu recebo, e muita gente recebe, você também já deve ter recebido, de um leão que foi levado para uma reserva na África, né? E a tutora do leão, que cuidou dele desde filhotinho, né? Deu uma madeira na boca do leão, vai, depois de 3 ou 4 ou 5 anos, vai visitá-lo. E muita gente alertou, não vai. Não vá porque ele não vai te reconhecer, ele virou selvagem. É uma reserva onde eles vivem por conta própria. Né? Embora ele tenha sido criado na mamadeira e tal, ele foi solto ali e ele aprendeu a viver como um animal selvagem. Né? Aí diz que ela vai, né, e fica lá 2 ou 3 dias para ver se encontra o bicho. Né? Aí, porque ela estava quase desistindo de vir embora, quando ela, ao longe ela vê um casal. O leão e uma leoa. E ele olha assim, de longe, dá para você perceber que ele olha diferente para a pessoa. O olhar dele é diferente. Ele vem se aproximando, traz a leoa, que tem 2 ou 3 filhotes, vem e abraça ela. Quando chega perto, ele se joga. Quando ele reconhece ela, né, se joga em cima dela, põe as 2 patas aqui, abraça ela, apresenta, a leoa não se aproxima. A leoa fica de longe. Mas ele apresenta a leoa, apresenta os filhotes e tal para ela. Uma coisa emocionante. Ele foi condicionado. A ação dele na natureza é exatamente igual a de qualquer outro leão. Se ele não reconhecesse ela, podia virar comida, ela podia virar lanche de leão. Mas ele reconheceu, está na memória dele, ele foi condicionado. A ação dele na natureza não tem diferença nenhuma de outro leão. Apenas que ele tem a sua inteligência limitada, mas tem, e reconheceu aquele que foi seu beneficiário. É como nós. A gente cumprimenta todo mundo na rua de maneira efusiva, com amizade, com demonstrações de amizade, de carinho e tal? Claro que não. Você vai cumprimentar aquele que você realmente sabe ou imagina que seja teu amigo. Né? Exatamente a mesma coisa acontece com os animais. Por que o animal, dentro de casa, ele é amigo de todos aqueles que estão na sua casa, mas se alguém chega, ele ataca a pessoa? Porque ele é territorialista. Na cabeça dele, na cabeça do animal, a casa e os donos, a casa não é do dono, a
casa, os donos é dele, pertence a ele. Ele é dono de tudo. Então, como os donos tratam ele bem, as pessoas tratam ele bem, ele também é recíproco também a ação dele. Mas se vem uma pessoa de fora, ele se sente ameaçado, ele ataca. Então, ele não deixa de agir como animal. Apenas ele foi condicionado a viver junto com os seres humanos e ele é recíproco na sua... A reciprocidade do amor e do carinho que você dá ao animal é certa. É certa. Deu carinho, deu amizade com o animal, a resposta é amor, amizade e gratidão. Isso é qualquer animal. Papagaio que adora o dono. Hoje eu recebi um filme na internet de um ganso que adora ver o dono tocar sanfona. Sabe? Gaita, né? Não é sanfona, gaita. E ele fica pedindo para o dono tocar gaita. Então o dono vai, senta no banquinho, tem um banquinho menorzinho, ele sobe em cima do banquinho e fica ali vendo o dono tocar gaita. Se o dono sobe no carro para... mora num sítio, né? Sobe no carro para algum lugar, ele acompanha o carro. Um ganso. Quer dizer, macaco com o bichinho na rua fazendo barulho? Aquele cavalinho. Então é condicionamento. Se você soltar ele na natureza, ele vira um ganso selvagem como qualquer outro. Vamos lá. Questão de número 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Resposta: pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Então, é bom guardar esse tipo de resposta, porque o animal não está passando por expiação, nem por prova. Né? Ele está progredindo, é um espírito em progresso. Né? E se perde, esse progresso vai se perder na noite dos tempos. Aí, milênios, dezenas de milênios, milhares de milênios, a coisa vai longe. Até que ele chegue na situação nominal. Né? Como nós também já passamos aí pelas fieiras da encarnação. Né? Questão de número 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta: não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Então o animal vê no homem um Deus, né? Que almeja chegar na situação dele, né? Na situação dele de evolução. Questão de número 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras. Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Tudo se encadeia na natureza, por ligações, por liames que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Então, aquele elo perdido, né, entre o homem e o mundo dos animais, aquilo não acontece aqui. Ele vai acontecer em mundos que a gente nem imagina, nem sabe. Existe esse elo. Como ele fala aqui, a Triciane Braga está conosco. Bem-vinda, Triciane. Como ele diz aqui, tudo se encadeia na natureza por ligações que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Então, a nossa inteligência não alcança ainda. Né? Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais
que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Na verdade, a tudo no universo, a matéria no universo se liga ao elemento espiritual, a inteligência, né? O ser inteligente. Então, tudo tem um objetivo, o progresso espiritual. Lá no começo, lá quando ele se individualiza, né, até o momento em que ele se torna um espírito puro, tudo se encadeia, não existe ponta solta, né, nessa conversa, nessa história. Deus é sábio, a sabedoria dele é perfeita, né, suas leis são perfeitas. Então tudo se encadeia, de maneira que chega um determinado momento que esse animal, a pedra vai virar uma planta, a planta vai virar um animal, o animal vai virar homem, evidente. Né? Mas nós não temos ainda a condição de inteligência para entender como isso acontece. Isso acontece, o fato é esse. Como? Não sabemos. Como ele diz aqui, até lá suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabei que Deus não pode contradizer-se, que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Se são leis gerais, elas não servem só para os homens. Elas regem o universo, o mundo material e o mundo espiritual. São leis que regem o universo. Então, não são feitas só para o homem, que se considera muitas vezes um ser privilegiado da natureza, que tem o privilégio de usar, né, da natureza, dos animais, etc., ao seu bel prazer, destruindo, desfazendo. Não é assim. Tudo se encadeia, tudo tem uma razão de ser. Questão de número 604A. A inteligência é, assim, uma propriedade comum? Um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Resposta, sim. Mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. Por quê? Porque desenvolvida, ela leva ao discernimento. Por isso que ela produz a vida moral. O homem começa, a partir do momento em que ele galga um determinado desenvolvimento intelectual, ele começa a ter a percepção do certo e do errado. Isso que leva à vida moral. Né? Quanto mais desenvolvida a inteligência, melhor essa percepção. E quanto mais desenvolvida a moralidade no homem, melhor é essa percepção e mais desenvolvida será a sua inteligência. O homem permitido, então, está mais perto dos animais. Né? Totalmente próximo dos animais. Totalmente próximo. O que o diferencia dos animais não é a vida que ele leva, mas o corpo. Ou seja, ele está muito mais factível a perfectibilidade do que o animal. O animal não. O animal, ele está estacionado. Ele está estacionado naquela condição de animal. Isso vai acontecer, vai saber lá onde, em que mundo, em que situação. Mas o homem não. Uma vez encarnado no estado hominal, ele progride constantemente. Ele muda. Ele deixa de viver nas cavernas para viver na oca, lá na tribo. Ele deixa de viver na tribo para viver em casebres. Ele deixa de viver no casebre para construir casas. E assim sucessivamente. Ele vai progredindo constantemente. Constantemente. Não há como frear isso. Né? Não há como frear, porque a inteligência dele já está desenvolvida. Está em franco progresso. Não há como limitar isso. Já nos animais, não. O animal vive muito mais por instinto. Né? No começo da vida humana, né, no estado nominal, ele vive mais por instinto, mas já factível ao progresso. Tanto que ele fica um período muito curto nessa situação não somente por desencarnar logo, mas ele fica um período muito curto, não é um período muito longo no estado de homem primitivo. O período é curto. E logo ele é promovido para um mundo de expiação e provas. Não é longo esse período, não é um período que leva aí vários milhões de anos. Não. É um período relativamente curto. Ele fica muito mais tempo em um mundo de expiação e provas do que no mundo primitivo.
Muito mais tempo. Por quê? Porque aqui ele acerta e erra. Acerta e erra. Acerta e depende do acerto, depende do erro. Fica ali. Até conseguir sair desta bagunça que é esse mundo aqui. Entendeu? Já no mundo superior, no mundo feliz, no mundo em que ele está ali para progredir exclusivamente moralmente, claro que vai progredir intelectualmente também, mas o progresso lá é muito mais moral do que intelectual, já a vida é longa, no entanto o progresso é tão longo quanto a vida que ele leva lá, a vida lá é de 800, 900 anos, mas o progresso é proporcional ao número de anos encarnado. Diferentemente daqui. O cara vive 60, 70, 80 anos e morre moleque. Morre fazendo bobagem, morre fazendo besteira. Né? O cara não, pô, a impressão que não envelheceu, pô. O cara é burro. Você, né? Eu fico me perguntando muitas vezes, para que serve o cabelo branco do peão, pô? Se não é para aprender, serve para quê? Né? Ah, mas esse cara pinta o cabelo, por isso que engana a gente. Porque é impressionante. Cara, como é que cada absurdo, cada coisa infantil, você fala, como é que pode? Né? E você vê muitas vezes crianças, nas primeiras fases da sua infância, são muito mais maduras que gente com 30, 40 anos de idade. Com atos maduros, pensamentos maduros, sentimento maduro, respeito muito grande às coisas, à natureza, aos outros seres humanos. Né? É isso, a vida aqui é essa. A vida aqui é assim. Muito bem. Estamos na 604A, né? É isso? É. 604A. A inteligência é, assim, uma propriedade comum? Um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Bom, já tínhamos lido essa. Estamos comentando a respeito dessa resposta. 605, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Questão de número 605. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse esta última, poderia viver só como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma sobre a outra, da alma animal sobre a alma espírita. Resposta: não. O homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resultam da ação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e pelos seus instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. 605A, que complementa esta, vamos ler. Pergunta: assim, além das próprias imperfeições de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Resposta: sim. Quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não. O homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. Ele poderia acrescentar uma individualidade. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo, que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade,
que têm instintos, mas inteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Aqui tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: os espíritos levantaram aqui um problema filosófico, ou do ser do corpo, que o desenvolvimento da filosofia espírita tende a esclarecer, ver obras especializadas. Kardec acrescenta a seguinte explicação: o espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Vamos anotar aqui a data de hoje, na questão de número 606. Hoje é dia 14 do 9, ou melhor, do 10, desculpa, do 10 de 19. Olival França, bem-vindo, Olival, apesar de ter chegado no finalzinho. Seja bem-vindo. Muito bem, alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Senão, nós vamos encerrar. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutir as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Pedimos humildemente a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. Que assim seja.